Capítulo 28. O príncipe retorna ao Palácio Encantado. O último dia de aula chegou e se foi. Ocorreu um triunfante exame semestral e os alunos de Anne se saíram esplendidamente bem. Ao terminar, fizeram um discurso e lhe deram uma escrivania de presente. Todas as meninas e damas que estavam presentes choraram, e houve rumores de que alguns dos meninos também choraram, apesar de negarem o fato. As senhoras Remsen Anderson, Peter Sloane e William Bell caminhavam juntas para suas casas, comentando os acontecimentos. Creio que é uma pena que Anne esteja indo embora. As crianças parecem tão apegadas a ela, suspirou a senhora Peter Sloane, que tinha o hábito de suspirar por causa de tudo, e até mesmo suas piadas terminavam dessa maneira. Mas é claro, acrescentou apressada, todas nós sabemos que teremos uma ótima professora no próximo ano. Não tenho dúvidas de que Jane cumprirá com seu dever, disse a senhora Anderson, de maneira um tanto severa. Não acho que ela vá contar tantos contos de fadas aos alunos ou passar tanto tempo vagando com eles pelos bosques. Mas o nome dela figura no hall de honra do inspetor. E a população de Newbridge está muito consternada com a sua saída. Fico muito contente que Anne esteja indo para a universidade, disse a senhora Bell. Ela sempre desejou ir e será algo esplêndido para ela. Bem, eu não sei. A senhora Anderson estava determinada a não concordar inteiramente com ninguém naquele dia. Não acho que Anne precise de mais educação. Ela provavelmente se casará com Gilbert Bryant, se o entusiasmo dele por ela durar até terminar a faculdade. E sendo assim, de que lhe servirão o latim e o grego? Se lá ensinassem como lidar com um homem, então haveria sentido que ela fosse. A senhora Remsen Anderson, segundo os rumores que corriam em Avonlea, nunca tinha aprendido a lidar com seu homem. E como resultado, o lar dos Andersons não era exatamente um modelo de felicidade doméstica. Vi que o chamado de Charlottetown para o Sr. Alan está diante do presbitério, disse a senhora Bell. Significa que logo vamos perdê-lo, suponho. Eles não irão antes de setembro, respondeu a senhora Sloane. Será uma grande perda para a comunidade, apesar de sempre ter pensado que a senhora Alan se vestia muito alegremente para uma esposa de ministro. Porém, nenhum de nós é perfeito. Vocês perceberam como o Sr. Remsen está arrumado e elegante hoje? Nunca vi o homem tão mudado. Vai à igreja todos os domingos e contribui com o salário do reverendo. Paul Ivan não está um rapazinho, disse a senhora Anderson. Era tão pequeno para sua idade quando chegou aqui. Hoje quase não o reconheci. Está começando a ficar parecido com o pai. É um menino inteligente, disse a senhora Bell. É sim, mas a senhora Anderson baixou o tom de voz. Creio que conta histórias esquisitas. Gracia me disse ao voltar da escola na semana passada que ele contou a maior ladainha sobre uma pessoa que vive na praia. Histórias que não podem ter uma palavra de verdade, vocês sabem. Eu falei a Gracia para não acreditar nisso, e ela me respondeu que Paul não esperava que ela acreditasse. Mas
Se ele não espera que ela acreditasse, então por que os contou? Anne diz que Paul é um gênio, disse a senhora Sloane. Pode ser que seja. Você nunca sabe o que esperar dos americanos, retrucou a senhora Anderson. O único contato dessa senhora com a palavra gênio era derivado do modo coloquial de chamar qualquer indivíduo excêntrico de gênio esquisito. Ela provavelmente pensou assim, como Mary Jo, que isso se referia a uma pessoa que estivesse mal da cabeça. De volta à classe, Anne estava sentada sozinha diante de sua mesa, como havia sentado no primeiro dia de aula, 2 anos antes, com o rosto apoiado na mão e os olhos úmidos, contemplando melancolicamente a lagoa das águas cristalinas pela janela. Seu coração ficou tão apertado depois da despedida dos alunos que, por um momento, a universidade perdeu todo o encanto. Ainda sentia o calor dos braços de Annabel em torno de seu pescoço e o som do pranto infantil da menina. Eu nunca vou amar nenhuma professora como ama a senhorita. Nunca, nunca! Por 2 anos, ela trabalhara com honestidade e dedicação, cometendo vários erros e aprendendo com eles, e recebera sua recompensa. Ela havia ensinado algumas coisas aos alunos, mas sentia que estes lhe haviam ensinado muito mais. Lições de ternura, autocontrole, sabedoria inocente, o conhecimento dos corações infantis. Talvez não tenha tido êxito em inspirar algumas maravilhosas ambições em seus pupilos, mas ensinou-lhes mais por sua doce personalidade do que por todos os seus cuidadosos preceitos, que era bom e necessário aos anos que estavam à frente que vivessem de maneira gentil e graciosa, agindo na verdade, cortesia e gentileza, mantendo-se distante de tudo que cheirasse a falsidade, maldade e vulgaridade. Talvez estivessem de todo inconsciente de terem aprendido tais lições, mas se lembrariam dela e as colocariam em prática até muito tempo depois de terem esquecido a capital do Afeganistão e as datas da Guerra das Rosas. Mais um capítulo da minha vida está encerrado, disse Anne em voz alta, ao trancar sua mesa. Sentia-se realmente triste, mas a romântica ideia daquele capítulo encerrado a consolava um pouco. Anne passou 15 dias em Echo Lodge no começo das férias, e todas as participantes se divertiram muito. Ela levou a senhorita Lavenda a uma expedição de compras na cidade e a persuadiu a comprar um novo vestido de organdi, incluindo nisso toda a empolgação de cortá-lo e costurá-lo juntas, enquanto a contente Charlotte IV alinhava e juntava os recortes. A senhorita Lavenda queixava-se de que não conseguia se interessar por nada, mas seus olhos voltaram a brilhar diante de seu belo vestido. Que pessoa tonta e frívola eu devo ser, suspirou. Estou verdadeiramente envergonhada por pensar que um novo vestido, mesmo sendo um organdi lilás, me deixaria contente, quando uma consciência limpa e uma contribuição extra para as missões estrangeiras não conseguiriam. Na metade da sua estadia, Anne foi até Green Gables por um dia para remendar
as meias dos gêmeos e responder às perguntas acumuladas de David. Ao entardecer, passou pela estrada à beira-mar para ver Paul Even. Ao passar pela janela quadrada e baixa da sala de visitas dos Evans, viu de relance que Paul estava sentado no colo de alguém e no momento seguinte que o menino atravessou correndo o corredor. "Olá, senhorita Shirley!" gritou empolgado. "Não pode imaginar o que aconteceu. Algo esplêndido. Meu pai está aqui. Só imagine, papai está aqui. Entre, entre. Papai, esta é a minha linda professora. O senhor entende, pai?" Stephen Even adiantou-se para receber Anne com um sorriso. Era um homem de meia idade, alto e bonito, com cabelos grisalhos, profundos olhos azuis escuros e um rosto forte e triste, com queixo e testa esplendidamente modelados. O semblante exato de um herói de romance, pensou Anne com um tremor de intensa satisfação. Seria tão decepcionante conhecer um homem que deveria ser um herói, só para descobrir que era careca ou corcunda, ou carente de beleza varonil. Anne teria considerado terrível se o objeto do romance da senhorita Lavenda não estivesse à altura dos seus antecedentes. "Então, esta é a linda professora do meu filho, de quem tanto tenho ouvido falar", disse o Sr. Even com um caloroso aperto de mão. "As cartas de Paul são tão cheias da senhorita que eu sinto como se já a conhecesse. Quero lhe agradecer pelo que tem feito por ele. Creio que sua influência tem sido exatamente o que ele precisava. Minha mãe é uma das melhores e mais queridas mulheres, mas seu senso comum escocês, robusto e trivial, nem sempre consegue compreender um temperamento como o do meu rapaz." O que faltava a ela, a senhorita supriu. Entre as duas, creio que a educação de Paul nestes últimos 2 anos tem sido quase ideal para um menino sem a mãe. Todos gostam de ser apreciados. Ante o elogio do Sr. Evans, o rosto de Anne enrubesceu como um botão de rosa. E esse ocupado e esgotado homem do mundo, olhando para ela, pensou que nunca tinha visto exemplo mais doce e formoso de juventude do que aquela professorinha da costa oeste, com seu cabelo ruivo e olhos maravilhosos. Paul sentou-se entre eles, completamente feliz. "Nunca sonhei que papai estivesse vindo. Nem mesmo a vovó sabia. Foi uma grande surpresa, de modo geral." Paul balançou seus cachos castanhos com gravidade. "Não gosto de ser surpreendido. Quando você é surpreendido, acaba perdendo toda a diversão da expectativa. Mas, em um caso como este, tudo bem. Papai chegou ontem à noite, depois que eu já tinha ido dormir, e depois que vovó e Mary Joy se recuperaram da surpresa, vovó e papai subiram para me ver, sem a intenção de me acordar. Mas eu despertei e vi o papai, e lhe garanto que saltei nele." "Com o braço igual a de um urso?" disse o Sr. Even, sorridente, colocando os braços em torno dos ombros do filho. "Quase não reconheci meu garoto. Está tão crescido, moreno e robusto." "Não sei quem está mais contente de ver o papai, a vovó ou eu", continuou Paul.
Ela ficou na cozinha o dia todo preparando coisas que papai gosta de comer. Disse que não as confiaria a Mary Joy, pois aquela era a forma dela de demonstrar alegria. Eu gosto mais de sentar e conversar com ele, mas vou deixá-los por um instante, se me permitirem. Tenho que recolher as vacas para Mary Joy. É uma das minhas tarefas diárias. Quando Paul saiu para realizar sua tarefa diária, o Sr. Evans conversou com Anne sobre vários assuntos, mas ela teve a sensação de que ele estava pensando em outra coisa durante o tempo todo. Em pouco tempo, o assunto veio à superfície. Na última carta de Paul, ele mencionou uma visita que fez com a senhorita a uma velha amiga minha, a senhorita Landis, na casa de pedra em Grafton. A senhorita a conhece bem? Sim, sem dúvida. É uma amiga muito querida. Foi a resposta sucinta de Anne, que não deu mostrar do repentino arrepio que sentiu dos pés à cabeça ante a pergunta do Sr. Evans. Anne sentiu instintivamente que um romance estava surgindo justo na curva à sua frente. O Sr. Evans se levantou, foi até a janela e ficou a contemplar o mar imenso e dourado, onde um vento desordenado brincava em meio às ondas. Por alguns instantes, o silêncio reinou na pequena e escura sala de visitas. Então, ele virou e encarou o rosto amigável de Anne, com um sorriso meio caprichoso, meio terno. Pergunto-me o quanto a senhorita sabe, disse ele. Sei de tudo, respondeu Anne de imediato. Veja bem, explicou apressadamente. A senhorita Lavenda e eu somos muito íntimas. Ela jamais revelaria coisas de natureza tão sagrada a qualquer um. Somos almas gêmeas. Sim, acredito que sejam. Bem, vou pedir um favor à senhorita. Eu gostaria de visitar a senhorita Lavenda, se ela permitir. Poderia perguntar a ela se eu posso? Será que não? Ou é claro que sim. Sim, aquele era um romance real e verdadeiro, com todo o encanto de rima, histórias e sonhos. Um pouco tardio, talvez, como uma rosa que floresce em outubro, quando deveria ter desabrochado em junho. Mas, ainda assim, era uma rosa, com toda a doçura e fragrância, com o brilho do ouro em seu coração. Nunca os pés de Anne produziram a uma missão mais desejada do que aquela caminhada pelos bosques de faia de Frecton na manhã seguinte. Ela encontrou a senhorita Lavenda no jardim. A jovem sentia um misto de euforia e medo. Suas mãos gelaram e sua voz tremeu. Senhorita Lavenda, tenho algo a lhe dizer. Algo muito importante. Consegue adivinhar o que é? Anne nunca imaginou que sua interlocutora pudesse adivinhar, mas o rosto da senhorita Lavenda empalideceu demasiadamente e ela falou em um tom muito calmo e contido, desprovido de toda a cor e esplendor que sua voz costumava ter. Stephen Evans está em casa? Como sabe? Quem lhe contou? Exclamou Anne, desapontada, chateada por sua grande revelação ter sido antecipada. Ninguém. Eu sabia que deveria ser isso só pelo jeito que você falou. Ele quer vir aqui para vê-la, disse Anne.
Posso enviar uma mensagem dizendo a ele que pode vir? Sim, é claro, assentiu a senhorita Lavenda, agitada. Não há razão para o contrário. Ele só vem como um velho amigo. Anne tinha uma opinião particular sobre esse quesito ao entrar apressada na casa de pedra para escrever uma nota na escrivania da senhorita Lavenda. Oh, é delicioso estar vivendo em um romance, ela pensou alegremente. E com certeza tudo dará certo. Tem que dar. E Paul terá uma mãe com um coração como o dele, e todos serão felizes. Mas o Sr. Ivens levará a senhorita Lavenda para longe. E só Deus sabe o que vai acontecer com a casinha de pedra. Assim, existem dois lados nessa história, como parece ser com todas as coisas nesse mundo. O bilhete importante foi escrito e a própria Anne o levou até o posto dos Correios em Grafton, onde surpreendeu o carteiro ao pedir que ele levasse até o escritório de Avonlea. É extremamente importante, assegurou ela ansiosa. O carteiro era um velho irritadiço, que não se parecia em nada com o aspecto de um mensageiro do Cupido. E Anne não estava muito segura de que poderia confiar em sua memória. Mas ele disse que faria o melhor para lembrar-se, e a jovem teve que se confortar com isso. Charlotte IV percebeu que algum mistério permeava a casa de pedra naquela tarde. Um mistério do qual ela estava excluída. A senhorita Lavenda vagava distraída pelo jardim. Anne também parecia possuída pelo demônio da inquietude e chamava para lá e para cá, para cima e para baixo. Charlotte IV resistiu até a paciência deixasse de ser uma virtude. Então, confrontou Anne na terceira peregrinação inútil da romântica jovem até a cozinha. Por favor, madame, disse Charlotte IV com um indignado movimento do seu laço de fita azul. É evidente que a senhorita e a senhorita Lavenda têm um segredo. E eu acho, perdoe-me se sou muito atrevida, senhorita Shirley, madame, é que uma enorme crueldade não me contarem, quando nós todas temos sido tão amigas. Oh, Charlotte, querida, eu teria contado tudo a você, se fosse um segredo meu, mas é um segredo da senhorita Lavenda. Entretanto, vou explicar. E, se nada acontecer, você nunca deve revelar uma palavra sobre isso a nenhuma alma vivente. Veja, o príncipe encantado está vindo nessa noite. Ele veio muito tempo atrás, mas em um momento de loucura acabou indo embora e vagou por caminhos distantes, esquecendo-se do segredo da vereda mágica até o castelo encantado, onde a princesa chorava com seu coração fiel a ele. Mas, por fim, ele se lembrou novamente, e a princesa ainda está esperando, porque ninguém, além do querido príncipe, poderá tirá-la do castelo. Oh, senhorita Shirley, o que essa poesia quer dizer em prosa? Suspirou a perplexa Charlotte. Anne riu. Em prosa, essa poesia quer dizer que um velho amigo da senhorita Lavenda virá visitá-la nesta noite. A senhorita quer dizer um antigo pretendente? Quis saber a literal Charlotte. Provavelmente seja isso que eu queira dizer em prosa, respondeu Anne gravemente. É o pai de Paul, Stephen Ivens,
E só Deus sabe o que virá disso. Mas vamos esperar pelo melhor, Charlotte. Espero que ele se case com a senhorita Lavenda. Foi a resposta inequívoca de Charlotte. Algumas mulheres estão destinadas a ficar solteiras e temo que eu seja uma delas, madame, a senhorita Shirley, porque não tenho nenhuma paciência com os homens. Mas a senhorita Lavenda nunca foi. Tenho andado muito preocupada, pensando em que diabos ela vai fazer quando eu crescer e tiver que ir para Boston. Não há mais meninas em nossa família, e Deus sabe o que seria dela se contratasse uma estranha que pudesse rir de sua imaginação e deixasse as coisas fora do lugar, sem estar disposta a ser chamada de Charlotte Quinta. Ela poderia até conseguir alguém que não fosse tão sem sorte como eu para quebrar pratos, mas jamais conseguiria alguém que amasse mais que eu. E a pequena criada correu para o forno, sentindo o aroma que saía. Elas seguiram a tradição de tomar o chá em Ecolord naquela tarde, como de costume. Mas, na verdade, ninguém comeu nada. Após o chá, a senhorita Lavenda foi até o quarto para pôr o novo vestido de organdes lilás, enquanto Anne arrumava seu cabelo. Ambas estavam imensamente empolgadas, mas a senhorita Lavenda fingiu estar muito calma e indiferente. Amanhã tenho que remendar aquele rasgo na cortina, disse ela, ansiosa, inspecionando o tecido como se fosse a coisa mais importante naquele momento. Estas cortinas não foram um negócio tão bom quanto pareciam, considerando o preço que paguei. Meu Deus, Charlotte esqueceu de tirar o pó do corrimão de novo. Realmente preciso falar com ela sobre isso. Anne estava sentada nos degraus da varanda quando Stephen Evans chegou pela vereda e cruzou o jardim. Este é o único lugar onde o tempo não passa, disse ele, olhando ao redor encantado. Nada mudou na casa ou no jardim desde a última vez que eu estive aqui. 25 anos atrás. Isso faz com que eu me sinta jovem novamente. O senhor já sabe que o tempo sempre fica parado no Palácio Encantado, respondeu Anne seriamente. As coisas só começam a acontecer quando o príncipe chega. O Sr. Evans sorriu com certa tristeza diante daquele rosto erguido, completamente iluminado de juventude e promessas. Algumas vezes o príncipe chega muito tarde, disse ele. O Sr. Evans não pediu que Anne traduzisse em prosa a sua observação. Como todas as almas gêmeas, ele entendia. Oh, não! Nunca é tarde. Se é verdadeiro o príncipe que chega para ver a verdadeira princesa, anunciou Anne, balançando sua cabeça ruiva decididamente ao abrir a porta da sala de visitas. Depois que o Sr. Evans entrou, ela fechou a porta e virou-se para confrontar Charlotte IV, que estava no corredor, toda acenos, saudações e sorrisos envolventes. Oh, madame! Suspirou ela. Eu espiei pela janela da cozinha. Ele é muitíssimo bonito. E está na idade certa para a senhorita Lavenda. Acha que seria muito ruim se escutássemos atrás da porta? Seria terrível, Charlotte, advertiu Anne firmemente. Assim, é melhor você vir comigo para se afastar da tentação. Não consigo fazer nada
E é insuportável ficar por aí só esperando, suspirou Charlotte. E se ele acabar não se declarando, madame? Homens são imprevisíveis. Uma vez, minha irmã mais velha, Charlotte I, achou que estava comprometida, mas acontece que ele tinha uma opinião diferente e falou que não estava, e por isso ela nunca mais vai confiar em um deles outra vez. E ouvi outro caso em que um homem pensava que estava muito apaixonado por uma moça, quando na verdade era da irmã dela que ele gostava o tempo todo. Se um homem não sabe o que quer, senhorita Shirley, como uma pobre mulher vai saber? Vamos até a cozinha para polir as colheres de prata, disse Anne. Esta é uma tarefa que felizmente não exigirá muita concentração, pois seria impossível pensar nesta noite e nos ajudará a passar o tempo. E se passou 1 hora. Então, no momento em que Anne largou a última colher reluzente, elas ouviram a porta da frente bater. Elas buscaram apoio no olhar amedrontado uma da outra. Oh, senhorita Shirley, gaguejou Charlotte. Se ele está indo embora tão cedo, é porque não há nada entre eles e nunca haverá. Elas correram para a janela. O Sr. Evans não tinha a intenção de ir embora. Ele e a senhorita Lavenda estavam caminhando lentamente pela vereda central até o banco de pedra. Oh, madame! Ele colocou o braço ao redor da cintura dela! Sussurrou Charlotte IV, muito contente. Ele deve ter se declarado, ou ela nunca teria permitido. Anne passou o braço pela cintura roliça de Charlotte IV e as duas dançaram pela cozinha, até ficarem sem fôlego. Oh, Charlotte! Exclamou com alegria. Não sou uma profetisa, nem a filha de uma, mas farei uma previsão. Vai acontecer um casamento nesta casa de pedra, antes que as folhas dos boldos fiquem vermelhas. Quer que eu traduza isso em prosa, Charlotte? Não, isso eu consigo entender. Um casamento não é poesia. Ora, a senhorita está chorando? Por quê? Oh, porque é tudo tão lindo e tão novelesco e romântico e triste, respondeu Anne, secando as lágrimas. É tudo perfeitamente adorável, mas há um pouquinho de tristeza misturado de certa maneira. Oh, é claro que existe um risco ao casar-se com qualquer pessoa, concordou Charlotte IV. Mas, consideradas todas as coisas, senhorita Shirley, existem coisas muito piores do que um marido.